Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A graça da salvação há de manifestar-se a todos e Tito deve falar dela. A partir do versículo 11 do capítulo 2 da Epístola do Apóstolo Paulo a Tito. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Capítulo 3. Admoesta-os que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, a caridade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a herança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei,
porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Recomendações particulares. Saudações. Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, Epístola, capítulo 3, a partir do versículo 2. Recomendações particulares. Saudações. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Encerrei aqui a leitura do apóstolo Paulo. Faltava o último capítulo da segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. Eu gravei na gravação anterior e agora terminei de gravar a epístola que ele escreveu a Tito, fazendo diversas recomendações conforme você que acompanhou a leitura está ouvindo. Eu quero dizer a você que tem sido constante em ouvir a leitura da Bíblia, você pode perceber que existem nomes muito difíceis na Bíblia e às vezes até difícil de pronunciar. Mas eu fiquei curiosa e fiz uma pesquisa na Bíblia de todos os nomes próprios. Foi uma pesquisa muito longa, muito demorada, muito difícil, mas eu consegui fazer de Gênesis a Apocalipse. E você, querendo conhecer estes nomes, tendo curiosidade de conhecer os nomes próprios da Bíblia, você pode acessar o meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com. Em pesquisas bíblicas você vai encontrar a relação de todos os nomes. Creio eu que pode ter faltado algum nome. Eu fiz pela Bíblia edição corrigida, mas eu uso sempre essa Bíblia, a edição corrigida, apesar de ter outras também. Mas se você que também é um estudioso, uma estudiosa, um curioso, uma curiosa, um pesquisador da Palavra de Deus, se um dia você pesquisando encontrar outros nomes além daqueles que eu não encontrei, você pode me escrever e me enviar a relação dos nomes, porque num estudo desse, numa pesquisa tão extensa, tão longa, a gente pode falhar. Eu posso ter falhado, com certeza, mas procurei com zelo, com cuidado, com atenção, colocar os nomes próprios. Então está lá no meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com. Eu continuo gravando a palavra de Deus e espero que você continue ouvindo. Deus te abençoe abundantemente. Amém.